isso, salve, salve minha gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui a mais um Ecoprosa. Para a gente é uma alegria muito grande estar podendo conversar com pessoas que a gente tanto admira, né, enquanto Ecopraça, e a gente está dando continuidade a esse trabalho dessa forma adaptada para esse mundo novo que a gente tem vivido. E o Ecoprosa, ele tem esse objetivo de fazer esses diálogos, essas conversas com pessoas, com grupos e instituições aqui da nossa cidade que também tenham essa preocupação, que dialoguem com os espaços públicos, assim como a Ecopraça. E esse projeto ele só está sendo possível graças à nossa querida lei de auxílio emergencial, Aldir Blanc. Então a gente queria agradecer. Vamos lá. Que a Ecoprosa é um projeto de pesquisa e formação contemplado no incentivo da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Agradecer à Fundação José Augusto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Henrique, meu querido, Henrique Fontes, saudações, bem-vindo, gratidão por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, para poder trocar essa ideia, né? Conversar um pouco sobre um pouco da sua visão do mundo, um pouco do que você já fez, um pouco do que ainda temos por fazer. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gera. Eu que agradeço o convite, sou fã desse projeto, então para mim é um prazer. Uma coisa muito legal, né, Henrique, que eu estava lembrando aqui, que nas primeiras edições da Ecopraça, enquanto a gente estava ali na Praça dos Eucaliptos, ainda você estava lá, né, e era sempre uma alegria te ver por lá. Henrique, para a gente começar essa nossa prosa aqui, eu queria pedir para você se apresentar, por favor, assim, que tem muita gente, a maioria das pessoas te conhece, mas se tiver alguma pessoa que ainda não te conhece, quem é Henrique Fontes, né? Legal. Eu gosto de dizer que eu sou ator, e para ser ator me tornei dramaturgo, me tornei produtor e diretor de teatro. Mas esse ator hoje talvez esteja migrando mais para o lado do dramaturgo, tenho trabalhado mais com dramaturgia, que é a própria escrita teatral, mas também me dedico à produção, né? Assim como você, realizando projetos, realizando um maior projeto que eu acho que completa 20 anos agora em 2021, que é a Casa da Ribeira, espaço cultural que eu ajudo a administrar aqui na Ribeira, em Natal. E é isso, sou bicho do teatro, mas me espalhei por outras artes nessa tentativa de movimentar a cena cultural de Natal e de outros lugares também. O Henrique está aí há muito tempo já nessa labuta aí, né, para a gente, não só você enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas também a coisa da Casa da Ribeira, é uma grande referência para a gente da cultura daqui de Natal, né? Por um momento, acho que em 2008, a gente se aventurou para poder tentar chegar junto na Ribeira também. A gente teve uma experiência lá que era o Estação Ribeira, né? E conseguimos segurar a onda ali por 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos só, com muita dificuldade, né? E falta de apoio mesmo, falta de consciência assim dos poderes públicos, assim, das empresas. E a Casa da Ribeira está aí como uma grande referência para a gente, né? Queria parabenizar você e toda a trupe ali que faz parte da Casa da Ribeira, né? Por esses 20 anos. E agradecer por isso, assim, por ser um lugar de resistência mesmo aqui, né, da cultura da nossa cidade e um lugar de referência. Então, para a gente, é muito bom poder olhar assim para frente e ter um lugar assim, com tanta história bonita, né, com tanta coisa que aconteceu e tem acontecido e está acontecendo também. Então, parabéns por isso, Henrique. Pegando esse link, esse gancho, eu acho, né, da coisa da Casa da Ribeira aí, eu queria que você contasse um pouco assim da história, de como surgiu, como foi assim o início, porque eu lembro bem, né, do começo, da mobilização reformada da casa, assim, eu lembro, tenho na minha memória, assim, mas não lembro muito bem. Eu queria que você pudesse compartilhar isso com o pessoal que está nos assistindo, aí, que estão nos ouvindo. A Casa da Ribeira ela surgiu como um projeto em um grupo de teatro daqui de Natal, que é os Clowns de Shakespeare, um grupo que existe até hoje. Todos fazíamos parte desse grupo, e a gente estava para estrear a peça Megera do Nada, uma adaptação da Megera Domada, de Shakespeare. E quando a gente foi procurar o Teatro Alberto Maranhão, que na época era o teatro referência, para podermos fazer, pelo menos a gente pensava umas 8 ou 10 apresentações, a gente descobre a triste realidade que infelizmente se perpetua até hoje. Hoje não, porque o teatro está fechado, né, o Alberto Maranhão. Mas quando ele está aberto, ele tem uma prática de aluguel de pautas que é muito escassa.
Você não consegue fazer temporadas. Grupos de teatro vivem e buscam fazer temporadas, ou seja, ficar em cartaz um tempo, pelo menos 4, 6 apresentações. E lá a gente só conseguiu uma pauta para maio e outra para novembro, no mesmo ano. Isso eram os idos ali dos anos 90, 95, 96, por aí. E aí éramos jovens, né? Destemidos, bravos, sonhadores, idealistas. E a gente disse, pô, vamos atrás do nosso espaço, vamos atrás de um galpão, de um barracão que a gente consiga ensaiar e apresentar os espetáculos. A ideia original era essa. Só que aí foi encontrando as pessoas, foi encontrando o produtor, encontrou o Haroldo Maranhão, que é o arquiteto que na época fez um projeto de revitalização da rua, das fachadas da Rua Chile, junto com a prefeitura, e ele nos provocou para pensar num espaço cultural chamado a Casa da Ribeira, que pudesse abrigar um pouco da memória do bairro, que ele achava na época que aquele processo ali de revitalização era só o início de um processo que ia ser muito maior e que a gente ia ter a Ribeira como atração turística, revitalizada, cheia de hotéis, bares, restaurantes, boates, né? Toda aquela efervescência que poderia muito bem atrair turistas. Isso começou a se mostrar verdade na década de 90, não sei se o pessoal está assistindo isso, é dessa geração ou frequentou a Ribeira ali, mas teve um momento aí, bem nesse período aí, da década de 95 em diante, que a Ribeira era bombástica, né? Capitaneada pelo Blackout, do nosso saudoso Paulinho ali, e que reunia esse sentimento, assim, de tanto o sentimento dos artistas estarem ali, quanto da intelectualidade, o pessoal da universidade, havia uma troca de saberes, não era só farra, né? Existia um certo ativismo político, por que não? E foi ali que a gente encontrou, na Rua Freire Galinho, um galpão que estava há 10 anos fechado, um galpão não, era um casarão mesmo, lindo, de 1911, e começou tudo ali, né? E aí a gente entrou numa jornada que na época ninguém falava de Lei Rouanet, que era a única lei que se tinha acesso de incentivo à cultura, era uma lei federal, ainda hoje passando por várias mudanças, né? E a gente se engajou em tentar fazer um projeto para essa lei. Bom, enfim, uma longa história que a gente está fazendo, inclusive, uma série de mini documentários. Fizemos um primeiro, está até lá no canal do YouTube, um pouco dessa história mais aprofundada eu conto lá, e os atores que participaram da época. Mas a gente inaugura em 2001, depois de 4 anos aí de ralação, de busca de recursos. E é esse espaço cultural, que é um teatro de 164 cadeiras, uma sala de exposição no andar de cima, um café, um acervo bibliográfico, bibliotecário, artístico, sobretudo, livro de arte, e um lugar para a gente poder tanto ter formação como fruição das artes. E é esse lugar que eu tenho tentado tocar aí nesses 20 anos. É incrível escutar um pouco dessa história, né, Henrique? Porque é uma coisa que mexe com a gente, né? Com o imaginário daqui da cidade como um todo, assim, e chega a dar aquele frio na barriga, assim, né? Conhecer um pouco mais de perto a história, assim, porque eu sou dessa época também, eu frequentei a Ribeira nessa época, e eu acho que é isso que a gente espera, na verdade, né? Que é isso que é o grande sonho, assim, de todo mundo daqui de Natal, né? Da grande parte da população que é sensível a essa coisa da cidade, que é sensível à cultura. Hoje está muito claro assim que tem uma galera que não está nem aí para isso, né? Mas a gente sabe que também tem muita gente boa, né? Que é sensibilizado com essas pautas assim. E acho que é isso que é o grande sonho da gente, assim, né? E fugindo um pouco da coisa específica da Casa da Ribeira, né? Eu acho que vocês conseguiram brilhantemente também trazer essa vida de volta, né? Com todas as dificuldades, com a falta de incentivo, porque por exemplo, a Casa da Ribeira, eu tenho para mim que deveria ter um incentivo direto, assim, sei lá, do poder público. Eu não sei quem que seria isso, assim, um grande, sabe, que não era para a gente passar por essas dificuldades que a gente, enquanto produtor, a gente sabe que tem de captar recursos, de ir atrás de não sei o quê.
por exemplo, você está nessa longa história de 20 anos, a gente passa por isso também na Ecopraça, né? O Ecopraça esse ano está fazendo 8 anos de existência, assim, eu tenho uma vida anterior a isso também de produção cultural, então sempre é muito ralado para a gente conseguir viabilizar as nossas coisas, né? E todos os nossos projetos, eu acho que não são projetos exclusivos para a gente, né? A gente faz a arte, a gente faz a cultura como um legado para a cidade mesmo, para as pessoas, eu acho. Então, deveria existir essa sensibilização maior mesmo das empresas. Claro que, assim, agradecer a algumas empresas que já patrocinam, que já têm esse olhar, né? Mas que acho que deveria ter um incentivo maior em relação a isso. E pegando o gancho, assim, já puxando para a coisa do circuito, né? Do circuito Ribeira, que eu acho que foi um boom, assim, também um marco, né? Nessa coisa de ocupação de espaços públicos aqui da cidade, de trazer a vida de volta para a Ribeira, de trazer movimento, trazer as pessoas. Engraçado na história da Ecopraça que a gente, quando fala em revitalização, né? As pessoas acham que a gente vai chegar na praça para poder construir coisa de concreto e pintar e não sei o quê. Isso aí faz parte da revitalização, mas para a gente revitalizar é trazer vida, né? Trazer as pessoas de volta, né? E eu acho que o Circuito Ribeira é assim dos maiores projetos assim que tem assim de ocupação de espaço público aqui em Natal, que é um projeto fantástico e que a gente já está com saudade. Se você pudesse falar um pouquinho também sobre o circuito. Legal, também morrendo de saudade, tanto da casa quanto do circuito, viu? Acho que a gente tem que voltar, inclusive, assim, fazer um especial Ecopraça no final de semana e circuito no outro, para a gente se frequentar, né? Sim, sim. Acho que está todo mundo louco para voltar para esses grandes eventos de rua, né? Esses grandes no sentido nem do tamanho em si, mas no sentido do sentimento e do afeto que eles nos trazem. Mas o circuito é isso, foi a casa, durante o processo final de captação de recursos, antes de abrir, lá para os anos 99, fazia todo segundo domingo do mês um evento chamado Na Rua da Casa, que era o que depois viria a ser o circuito, mas reduzido à Rua Frei Miguelinho. Então, era um evento multiartístico, onde os artistas doavam os cachês em prol da própria casa, ninguém cobrava nada, a gente não cobrava entrada, era tudo aberto, tudo de graça, tinham apoiadores esporádicos, mas a ideia era chamar a atenção para o bairro, era exatamente isso, trazer as pessoas para o bairro da Ribeira, que na época, depois de um processo de decadência aí de 97 em diante, começava a se tornar um bairro hostil de novo, né? Aquele bairro marginalizado, as pessoas não queriam ir, tinham medo. Então, esse evento, que durou 2 anos, ele, para a gente, foi um marco de fincar mesmo a Casa da Ribeira ali e a gente entender a importância daquele lugar. E a gente sempre teve vontade de retomar, mas nunca tinha perna, porque a própria Casa da Ribeira demandava muito para a própria manutenção, como você falou aí. Nós não temos aporte público ou privado fixo, permanente. A gente consegue, através de leis de incentivo, captar projetos, e esses projetos ocupam a casa, e aí, com a pauta, a gente mantém os nossos custos mais diversos, mais os básicos mesmo, luz, água, funcionários. Então, nessa correria, não dava tempo. Foi aí que, em 2012, conversando com o pessoal do Sol, Ana Morena, e o Foca, Anderson Foca, a gente falou que tinha essa vontade, e eles disseram, poxa, a gente também tem uma vontade de fazer aqui um festival mais frequente, ocupando a rua e tal. E a gente juntou essas ideias e criou o Circuito Cultural Ribeira, que era para todas as artes e qualquer manifestação cultural, onde a gente, primeiro, queria dar um up nos espaços que ali já existiam, não só os espaços oficiais, tipo a Casa, o Sol. Na época tinha o B52, não, o B52 era na época de Paulinho, o Galpão 29, que ocupou o mesmo espaço do B52, né, das meninas, tinha o Itajubá. Então, esses espaços eles também funcionavam ali, né, na luta e tal, o próprio Buraco da Catita, um pouco mais afastado, Nalva, na outra rua. Então, a ideia era fortalecer esse espaço e os espaços de ensaio de grupos, como o Gira Dança, que tem um espaço ali, né, a Boca, que depois se juntou, que era um espaço de grupo de teatro, atores à deriva, enfim. Chegou a ter 13 espaços
com o aporte financeiro que a gente captava e realizando apresentações dentro. Só que desde a primeira edição, a gente sentia que a coisa acontecia mais forte na rua, no entremeio, no trajeto. E foi aí que desde a segunda edição já, desde o segundo dia, né, a gente chama edições, blocos de 6, né, que a gente já fez 6 de 6. Então, a gente tem 36, né, isso, se for contar, 36 eventos. Também sempre no segundo domingo a gente fazia. E a gente já, na segunda vez que a gente foi, a gente disse, não, vamos explodir isso, vamos para a rua. E aí acontecia nos espaços, mas também acontecia na rua. Aí surgiu de tudo, surgiu até, enfim, festa rave no beco, surgiu... E é uma coisa linda, porque assim, o circuito, acho que já depois da primeira edição, do primeiro ano, 2012, ali, ele já não era mais nosso, assim, no sentido de que ele só acontecia a partir do que a gente promovia. As pessoas já se apropriaram daquilo e todo mês chegava gente, botava barraquinha, botava coisa. A nossa função era meio que organizar, porque senão podia ficar meio tumultuado. Então, a função era mais essa, mas assim, todo mundo era e é bem-vindo. E a gente foi fazendo essa reunião ali, que acabou sendo em 4 ruas, mais o beco da quarentena. E nossa, é das coisas que eu mais quero que a gente consiga retomar após a pandemia. Foi incrível, Henrique, demais, né? O Circuito Ribeiro, inclusive, a gente participou, né? Uma vez já com a Ecopraça também, levando a feirinha, a gente participou de uma conversa, assim, e eu era fã de carteirinha, assim, não perdia um por nada, porque, como você falou, né? A vida acontecia ali, né? Vocês, enquanto organizadores, assim, com esse papel bem claro, assim, de juntar, né? Que nem você falou, não deixar que o negócio vire uma loucura, assim, porque muita gente fazendo muita coisa, né? Mas, de fato, acontecia muita coisa na rua e muita coisa que, às vezes, não estava nem na programação oficial, né? Eu vi a apresentação de circo, sei lá, o pessoal passando chapéu ali no meio da rua. Muito bacana esse tipo de atividade, que é o que faz nosso coração vibrar também por estar na coisa do espaço público. E, Henrique, eu pensando assim, você falando da coisa do incentivo, né, que a Casa da Ribeira está aí, assim, que para a gente é até uma coisa dura assim, de escutar, porque isso é um projeto que tem, que é referência aqui para a gente, para a cidade, para todo mundo, eu acho, e que passa por essas mesmas dificuldades que as pessoas que estão começando agora, assim, né, que estão passando. É uma coisa que preocupa assim um pouco, e eu queria até fazer essa pergunta para você. Por exemplo, eu morei um tempo em Brasília e trabalhava com produção lá também, e essa produtora que eu trabalhava, ela tinha uma articulação muito boa com os deputados distritais, com deputados federais de lá. E, assim, eles sobreviviam basicamente assim, de emenda parlamentar direta para eles fazerem as atividades deles, sabe? Assim, te pergunto, não existiria essa possibilidade, assim, sei lá, da classe política chegar e abraçar, assim, e ter uma verba direta do poder público, alguma coisa nesse sentido, de emenda, de alguma coisa assim? Olha, no dia que tiver entendimento aqui no Estado de que cultura não é evento, no dia que eles entenderem que fomentar a cultura e a arte não é desperdício de dinheiro porque está gastando dinheiro com festa, quando tiver esse entendimento, eu não sei se eu vou alcançar, talvez a gente tenha essa vontade política de ter emenda parlamentar exclusiva para coisas como o Circuito Ribeira. Olha, as pessoas sempre falam para a gente em relação à casa, né, que é um pouco mais antiga, e ao circuito, eles dizem, vocês já tentaram isso, já tentaram aquilo? A gente já tentou de tudo, absolutamente tudo. Inclusive mecanismos internacionais, que quase conseguimos, mas não deu certo. Mas dos políticos, o que a gente consegue em alguns deputados e vereadores é verba de gabinete, que aí varia, né? Tem mês que um dá R$ 300, outro dá, às vezes, R$ 1.000, às vezes dá R$ 100. A gente vai juntando o que dá, agradece, coloca o nome lá, né? Cita, às vezes as pessoas achando que os caras estão dando, né, R$ 50 mil para aquilo acontecer. Não, é em torno disso. Não passou de R$ 1.000, não. Posso dizer a vocês. E a gente
a gente conseguiu uma emenda parlamentar com Fátima, quando Fátima era deputada federal ainda, não tempo, para uma edição da virada cultural. E aí a gente conseguiu, numa das viradas que a gente promoveu 4, com esse recurso lá de emenda parlamentar. Era uma parte de uma emenda parlamentar, não era nem a emenda toda. Mas é isso, assim, eu acho... Vamos ver se agora, pós-pandemia, que a gente espera que passe, né, haja um entendimento e uma sensibilidade maior para que eles entendam que esses eventos não são a festa apenas. Tem muitos que são, tem muitos que vai por aí, você vai, a galera está vendendo cerveja, doidado, vendendo, né, bebida, e eles estão ganhando dinheiro com aquilo. Nada errado, está tudo certo, as pessoas se divertem, é o que as pessoas querem. Mas, quando você tem, porque agora tem muitos, né, citando a gente aqui, mas tem um burburinho aí, tem vários outros festivais e eventos que estão muito preocupados com a formação de maneira muito ampla, com que aquilo não seja uma coisa esporádica, mas que seja uma espécie de programa continuado. Isso gera educação patrimonial, gera educação, sobretudo no caso de vocês, ecológica, né, ambiental, socioambiental, gera todo tipo de desenvolvimento social, nem que seja do mais simples, que é a família ter uma opção que não seja shopping ou praia, para levar os filhos no final de semana e chegar lá, assistir um espetáculo, que aquilo vai encantar a criança, que vai se interessar por uma leitura que não se interessava antes, ou vai se dedicar mais à escola por algum motivo. Enfim, a gente está aí num lugar que é um lugar, sobretudo, de formação da sociedade, de lastro mesmo, de base social. Mas esse entendimento não chega. Esse entendimento sempre esbarra no é um lugar que as pessoas vão para ficar bêbada, ficar louca, e não... É só isso que elas enxergam, né? Então, eu sempre digo que o problema da política pública de cultura no Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Norte, sobretudo, não é um problema de recursos, não falta dinheiro. Aí a prova agora da Lei Aldir Blanc, né? Não falta dinheiro. Tá aí, o dinheiro tem. Falta entendimento. Às vezes precisa a gente chegar no extremo de uma pandemia para esse recurso finalmente chegar na ponta. A gente finalmente vê, e nem chegou totalmente porque fizeram esse negócio dos editais, que é uma coisa discutível, mas, enfim, de alguma forma democratizou. E chegou em muitos lugares que há muito tempo não chegava. É surreal, porque na pandemia eu acho que eu trabalhei mais em função de projetos variados do que nos últimos 3 anos. Não é surreal isso? Verdade, aconteceu isso, né? Aconteceu isso, está acontecendo assim, você vê com que os nossos colegas, né, nossos amigos de produção assim, estão envolvidos num monte de projetos assim, realmente o dinheiro circulou, né? E deixo aqui a minha vibração, né, para que essas pessoas tenham esse discernimento e que sejam sensíveis sim a isso, né? Eu acho que está mudando. No quadro da política municipal daqui, a gente viu que entraram pessoas novas, né, na política, e a gente espera, de fato, que as pessoas sejam mais sensíveis a isso, assim, e que, como você falou, a gente sabe que o dinheiro está ali, existe dinheiro, o que falta é parece que é boa vontade mesmo de fazer acontecer. Fazendo mais um gancho com Brasília, porque Brasília, para mim, foi uma escola, porque tudo muito burocrático, tudo muito profissionalizado, né, na forma como as pessoas trabalhavam. E antes, quando eu morava aqui em Natal, minha experiência com produção cultural era uma coisa mais de produtor de evento, assim, de festa mesmo, que nem você falou, né? Não, vamos fazer um show, vamos fazer não sei o quê. E não entendia a complexidade do negócio. E lá, diferentemente daqui também, a coisa da fundo, que é muito consistente no evento, no projeto lá, e quando eu vi o Vana lá em Natal, dava para a gente fazer muita coisa assim, de porto, que a captação de recursos não era um problema, né? E a coisa do talento artístico, do fazer artístico aqui na Natal, a gente está vivendo um momento ímpar, assim, né, na nossa cidade, né, em todos os segmentos artísticos, assim, né?
Tá aí o Carmim bombando pelo Brasil, ganhando prêmio em tudo quanto é canto, a galera da música bombando também, a galera do cinema nunca produziu tanto. Então, a parte de produção artística aqui é o que a gente tem de melhor. O que falta é essa sensibilidade mesmo, esse carinho, né? Pegar mais um link assim também com essa coisa, a gente vê que, de forma meio tímida, né, que o poder público tem feito algumas coisas de revitalização de alguns espaços importantes aqui da cidade. E eu queria que você falasse um pouco do como você enxerga isso na questão da Ribeira, assim, né? Que teve até uma fala infeliz de uma pessoa da política aí que fala que senão vai ficar igual a Ribeira, tipo, né? Falou uma grande besteira, assim, mas o lado bom é que fizeram aquela coisa no centro histórico ali, de trazer a vida de volta. Eu queria que você falasse como você vê essa Ribeira do futuro, assim, o que é que você espera, né, da Ribeira do futuro aí. Essa pessoa infeliz, eu gosto de citar, é o nosso prefeito, Álvaro Dias, e eu que denunciei ele, inclusive, essa fala que ele disse que colocou o dinheiro, investiu no Beco da Lama, porque para não virar uma ribeira. Nesses termos, o prefeito atual, reeleito, Álvaro Dias, tratou a ribeira que ele nem conhece. Inclusive, quando eu fiz o vídeo dizendo disso, mostrando a casa da ribeira, um assessor dele entrou em contato comigo, dizendo que o prefeito estava surpreso, não se sabia que a ribeira tinha teatro. Ora, tem pelo menos dois, né? Mas, enfim, ele ainda não desceu a ladeira. Olha, eu quero muito acreditar numa mudança de entendimento. Quero mesmo, quero que esse vírus que a gente está sofrendo com ele, todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem sido atingido, né? Assim, todo mundo. Talvez seja a situação mais democrática e educadora do século, porque nos educa através da morte, nos educa através do que é pior, né? Na ameaça mais terrível, que ninguém quer, adoecer, ou adoecer e morrer, ou perder os seus. Então, queria muito que assim se entendesse que investir, por exemplo, num bairro como a Ribeira, não é só investir na boemia, não é só investir no lugar para a farra. Ali, além de toda a concentração histórica, o patrimônio em si, que você olhando para ele, mesmo aos pedaços, como muitos prédios estão, você já começa a ter uma imagem do que foi a trajetória de Natal. Só por olhar. E se você faz um investimento de qualificação, não só de revitalização de fachada, mas de qualificação de toda aquela arquitetura, das vias, da usabilidade, das ocupações, promovendo incentivos para que empresários da iniciativa privada ocupem e possam trazer outras formas de atração. Falei aqui, né? Restaurantes, cafés, enfim, pousadas. Eu acredito que a gente cria e gera uma dinâmica para o nosso turismo que poucas vezes se pensou nisso. Sempre se pensa no velho turismo de sol e mar, que a gente sabe tem uma série de problemas, inclusive de sustentabilidade, mas você adicionando um turismo cultural forte, sustentável, pensado para, você não só mobiliza a própria população local a estar ocupando o lugar e a estar transformando aquilo ali, estar vivendo aquilo ali, mas você incentiva que pessoas de outros lugares possam vir. Está vindo aí o Museu da Rampa, né, que é um projeto gigante, um projeto, inclusive, que a Casa da Ribeira está envolvida no desenho expográfico, né? A gente foi proponente de uma ocupação expográfica lá, e que vai ser a primeira, a forma como abre. É incrível, aquele espaço físico está ficando incrível. Por si só, já é, acho que, um grande atrativo para muita gente. Então, gostaria muito que, a partir, talvez, vindo lá, né, do rio, da rampa, daquele lugar ali de encontro com o mar, a gente possa ir trazendo esse espírito de novas funções ou retomadas de funções
dos prédios e das ruas ali da Ribeira. É meu sonho e minha esperança, vou te falar, porque assim, eu já vi, inclusive, em outros governos passados, projetos que planejavam quase que passar um trator ali pela Ribeira, sobretudo ligado ao porto, porque você sabe que a gente tem um problema com o Porto de Natal, porque é um dos únicos portos que eu conheço que a manobra dos caminhões é feita fora e não dentro do pátio do caminhão. Ora, tem todos aqueles containers, os caminhões vêm, descarregam e carregam containers para poder sair estrada fora, e eles têm de ficar estacionados do lado de fora, na Esplanada Silva Jardim, que é a principal que dá acesso, e é uma rua que é talvez uma das únicas que ligue o resto da cidade à Ribeira, né? É uma rua de trânsito, porque é tudo contramão daqui para lá. Então, quando eles bloqueiam lá, por exemplo, a gente fica, Rua Chile, Frei Miguelinho, completamente travado. Não tem fluxo para a gente. E sem falar que os portos, geralmente no Nordeste, eles foram pensados de forma integrada. Não era o que acontece aqui, esse projeto que eu disse passado, é quase como se, em função do porto, que gera recursos econômicos diretos, importação, exportação e tal, vamos destruir todo ao redor e vamos deixar um grande pátio de manobra de caminhão. A ideia era essa, os projetos que eu vi, inclusive, era esse. Destruir ali o Clube Náutico, o Esporte, o Bar das Bandeiras, quebrava ali o Largo da Rua Chile, passava um concretão para poder fazer a manobra do caminhão. Então, acho que começa por aí essa conversa com, por exemplo, o Porto de Natal. Né? Fizeram um terminal marítimo tirado não sei da onde, que aí já é um outro problema federal. Né? Não é que eu sou contra o terminal marítimo, mas assim, fizeram o terminal marítimo, aí assim que ficou pronto, foi declarado que os navios cruzeiros não faziam mais a entrada em Natal por conta de um problema na entrada ali da ponte, não sei qual, ok? Aí virou lá um elefante branco, tá lá. Aí não transformam no espaço cultural, porque poderiam transformar, não dão utilidade, está lá. Vez ou outra, um navio de pequeno porte, a porta, as pessoas descem, mas é assim, uma vez no ano. Então, sabe, falta diálogo com a população e falta planejamento, né? De novo, eu volto lá para o entendimento. É entendimento, não tem, é um pensamento tacanho, é um pensamento pequeno, imediatista, e se isso fosse inteligente, mas não é pequeno, imediatista e burro. Então, sabe, eu falei isso várias vezes já, várias vezes eu chamado na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, já falei, mas parece que são palavras ao vento. A gente fala, as pessoas escutam, entendem o que querem, os interesses políticos são dela, né? E nem um cara lá, aquele Rafael alguma coisa, não sei, um vereador lá, fez uma lei de incentivo ao largo da Rua Chile. Oi? Como é que você faz uma lei de incentivo para o largo, só para um espaço? Porque claramente ele tinha interesse em alguém que tinha interesse no terminal marítimo. E era ali que a pessoa queria ocupar. Acho que era um grande restaurante, não sei o quê. E aí, o pior não é isso. O pior é que ele faz a lei referendada com a outra lei de incentivo que existia, a Ribeira, né? Existia uma lei de isenção fiscal à Ribeira, não sei se o nome era de Ribeira Viva, uma coisa assim. Só que essa lei caducou. Essa lei caducou desde 2009. É uma lei que tinha 10 anos de prazo. Né? Existem essas leis. E aí, ou seja, a nova lei que ele criou não servia de nada, porque se referenciava uma lei que já tinha caducado. Ou seja, ele só estava fazendo o ato político dizendo que estava pensando na revitalização da Ribeira, mas de fato ele não estava fazendo nada. Não é nenhum ato político, não é só um ato de merchandising burra, que nem você falou aí, né? Você colocou muito bem, porque quando a coisa do capital, quando a coisa do interesse econômico está na frente, né? Você vê que é um pensamento imediatista, assim, que eles querem sugar tudo ali da forma que der mais rápido possível, mas não pensa nessa coisa da sustentabilidade a longo prazo, que está provado, né? Em todas as pesquisas, em tudo assim, que a rentabilidade econômica de você fazer as coisas com sustentabilidade, pensando
de uma forma mais abrangente assim, ela é muito mais lucrativa, inclusive, do que dessas formas quadradas e búzias assim, de ver tudo, né? É impressionante isso mesmo, assim, e é isso, o que fica é nossa vontade, assim, de ver essas coisas acontecendo, ver a cidade se transformando mesmo, assim, e que a gente tem uma cidade que pensada para as pessoas, né, pelas pessoas também, de forma mais democrática, mais participativa mesmo, né? A gente está passando também pelo processo do plano diretor, enfim, tem muita coisa acontecendo, assim, então fazer o convite para quem está assistindo a gente, para poder entrar junto nessa luta, assim, né, que existe uma luta acontecendo mesmo, assim, e a gente precisa tomar a cidade que a gente pensa para o futuro na realidade, né? Henrique, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa, cara. Eu queria te agradecer demais por esse tempo, por esse espaço, assim, por tanto conhecimento, por essa troca. Falar que a gente está nesse momento assim de grandes transformações, né, no mundo. A gente está vivendo por isso, atravessando esse momento ímpar, né, que nem você falou. Acho que o mais importante do século, assim, e que a gente saia mais forte disso tudo, assim, com aprendizados, né, que a gente possa aprender alguma coisa com isso. Queria te agradecer demais, né, por esse tempo e deixar o espaço para você deixar algum recado, alguma mensagem. E é isso, meu querido, gratidão. Uma honra estar contigo aqui, dividindo esse pouco tempo assim. Espero que a gente possa se ver muito em breve, né? Eu que agradeço, Geraldo. Eu acho muito legal a iniciativa da gente estar pensando, como você falou mesmo aí, a cidade. As pessoas acham que a gente está falando dos nossos projetos só, mas a gente está falando de um projeto de cidade que a gente queira, né? E aí, por que não de um estado, por que não de um país? Então, não se muda um país a partir da superestrutura que é o país. Você vai mudando a partir de suas ações pequenininhas, 1 a 1, 10 a 10, 50 a 50, e aí vamos. Porque se a gente também não se engajar, deixar toda a responsabilidade para os políticos que, teoricamente, a gente elege, muito provavelmente a gente vai continuar nessa mesma onda aí de destruição e um pouquinho de construção, pensando aí do ponto de vista ecossustentável mesmo, porque os caras que se perpetuam no poder, na sua maioria, eles só pretendem se perpetuar no poder. Eles não estão preocupados ou desejosos de uma cidade que tenha mais arte, mais cultura, que tenha opções ecossustentáveis em todos os lugares públicos. Não. As pessoas que estão nesses lugares de poder, infelizmente, elas estão preocupadas na próxima eleição. Então, eu acho que a gente precisa estar fazendo a nossa parte e estar nesse 1 a 1 com as pessoas e estar tentando se juntar cada vez mais para isso. Eu agradeço demais o convite e espero que a gente possa fazer essa edição nova, renovada, Ecopraça, Circuito Cultural Ribeira, o quanto antes, por favor. Sem dúvida, meu querido. Estamos aqui na guarda também. E é isso, gente. Mais um Ecoprosa aí com o nosso queridíssimo Henrique Fontes. Para a gente é uma grande honra. Acompanhe o trabalho da gente, né? O pessoal que não conhece ainda, vá no teatro. Agora não, mas quando passar tudo isso, acompanhe o movimento da Casa da Ribeira nas redes sociais. Segue, se envolvam, né, nesse movimento, porque a presença de cada um e cada uma pessoa faz toda a diferença e vai fazer a diferença no final. Gratidão, minha turma, e vamos nessa. Valeu, Henrique.